crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar para a aula de hoje? Então, para a aula de hoje, vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel para você fazer as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos, e uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o material. Mas antes de eu dar aí um minutinho para você organizar os materiais, como estão os nossos combinados? Você já cumpriu todos eles? Organizou o ambiente que você vai estudar? Higienizou as mãos? Então, um tempinho aí para vocês fazerem tudo isso. Tudo pronto, crianças? Então vamos começar a nossa aula? Mas, como de costume, né, nós vamos revisar o que nós aprendemos na aula anterior. Então acompanhem aí, né, os nossos slides. Na aula anterior, nós aprendemos sobre as atividades produtivas nos setores da economia. Nós vimos que os trabalhadores estão envolvidos em atividades econômicas que estão classificadas em 3 etapas: primário, secundário e terciário. Vocês lembram disso, crianças? Também a gente viu, né, e usou alguns personagens para entender um pouquinho mais sobre cada setor. Vamos relembrar? Olhem lá. Sou Luiz e moro em Campo Magro e planto milho para a indústria de ração animal. A qual setor o Luiz se enquadra, hein, crianças? Vocês lembram? No setor primário, muito bem. E agora? Meu nome é Marcos, trabalho na indústria que utiliza leite para fazer outros alimentos. E o Marcos, em qual setor ele se encaixa? Se você disse secundário, você acertou muito bem. E por último, oi, eu sou o Lucas, meu pai é advogado e minha mãe é professora. Qual setor o Lucas está se referindo, né? O serviço que o pai e a mãe fazem, né? Ele está se referindo ao setor terciário, muito bem, né? A gente também viu a característica de cada um deles. Vamos relembrar, crianças? Olhem lá. O setor primário. Pertence a esse setor as atividades ligadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. O setor secundário pertence a esse setor as atividades de transformação de matéria-prima em produtos, mercadorias e outros bens de consumo. E o setor terciário pertence a esse setor as atividades do comércio, de prestação de serviços, né, escolas, bancos, hotéis, hospitais e etc. Também nós vimos, né, crianças, uma imagem e nós localizamos nessa imagem, né, qual é a atividade que a gente encontra em cada pedacinho da imagem. E daí, partindo da imagem, nós fizemos uma atividade. Olhem do que se trata. Aí vocês tinham que dizer se a atividade pertence ao setor primário, secundário e terciário. Vamos relembrar? Então, a plantação, ele pertence a qual setor? Primário, isso mesmo. E a escola? Terciário, muito bem, vocês estão espertos. E o posto de saúde? Terciário. E o banco? Também é terciário. E a fábrica de biscoitos? Secundário. E o pasto de gado?
primário. Muito bem, vocês estão lembrados dessa atividade, crianças? Nós também vimos um mapa, né? Um mapa dos setores da economia, né? Dos 3 tipos de setores da economia no nosso estado do Paraná. E a gente conversou, né, sobre a região metropolitana de Curitiba e vimos que no Paraná nós encontramos os 3 tipos de setores. E agora, crianças, nós vamos conversar sobre as atividades produtivas, os caminhos da produção. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês anotarem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema. Então, crianças, como nós vimos na revisão, nós vimos na aula passada, né, sobre setores da economia. E cada setor tem suas características que envolvem diferentes tipos de trabalho. A professora Fran trouxe aqui para vocês algumas folhas diferentes. Aqui a gente tem uma folha de papel Creative, né, que é colorida na cor verde. Nós temos aqui uma folha sulfite na cor amarela. Uma folha, não sei se vocês vão conseguir identificar, mas essa aqui é uma folha sulfite, mas ela já é reciclada, né? A corzinha dela identifica que ela é reciclada, que ela é um pouco mais escura, né? Do que a cor branca que a gente está acostumado. Nós temos aqui outra folha, essa aqui ela é um pouquinho mais grossa, mas também é uma folha sulfite, né? Uma gramatura um pouquinho maior, na cor cinza. E um papel vergê na cor azul, um azul bebê, né? Um azul clarinho. Então a gente vê que ele é o quê? Um pouquinho mais duro. E aí eu pergunto, crianças, todos esses papéis aqui que a professora Fran mostrou para vocês, vocês sabem de onde vem? Vamos conversar sobre isso nos nossos slides? Vejam que a professora Fran colocou outros tipos de papel ali, né? Então, nós temos o papel sulfite, o convencional, o branco, né? Que nós utilizamos, o papel craft, o papel colchê colorido. Aqui a gente tem um papel com uma textura, né? Uma imagem ali, pode ser uma textura que ao toque a gente possa sentir ali as ruguinhas, e o papel pautado, mais conhecido como papel almaço. Tudo bem, crianças? E agora nós vamos para a primeira atividade. Olhem do que se trata. Atividade 1. Escreva ou desenhe de onde você acha que vem o papel. Um tempinho aí para vocês copiarem essa atividade e responderem.
Tudo certinho aí, crianças? Vocês conseguiram responder? Estou curiosa para saber o que vocês responderam. Mas, para ajudar a gente a descobrir isso, a professora Fran trouxe um vídeo. Talvez vocês até já conheçam esse vídeo. Vamos dar uma olhadinha do que é? Olha lá, é o vídeo da Kika, de onde vem o papel. Então, vamos assistir e descobrir nessas informações. Kika, de onde veio este papel? Bom, eu é que pergunto, professora. De onde veio o papel? Acho que veio lá de trás, Kika. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. A minha história começou há muito tempo. Antes de me inventarem, o homem usou diversas formas para escrever e desenhar. Os homens primitivos usavam as paredes das cavernas. Muito tempo depois, na Índia, foram usadas as folhas de palmeira. Já os astecas anotavam seus livros de matemática e astronomia nas cascas de árvore. Os egípcios inventaram o papiro, que era muito parecido comigo, mas bem frágil. Os chineses foram os primeiros a fabricar o papel que você conhece. Ele era feito de fibras de bambu ou seda. Mas em 1690, o papel deixou de ser um negócio da China para ser um negócio mundial. Foi quando os americanos fizeram a primeira fábrica de papel. E hoje, o mundo não vive sem o papel. O que seria da humanidade sem livros, revistas, dinheiro e papel higiênico? Sem papel higiênico? Seria um papelão. E de onde você veio antes de virar um aviãozinho? A maioria dos papéis, como eu, é feita a partir da madeira de uma árvore chamada eucalipto. As toras de eucalipto chegam das fazendas e são descarregadas na indústria de papel. Uma esteira leva a madeira para ser descascada e picada. Então, a madeira é cozida, produzindo a celulose. Celulose? Celulose é o nome desta pasta extraída do eucalipto. É ela que vai virar papel, Kika. A celulose é misturada a produtos que ajudam a deixá-la mais branquinha. A massa, então, é preparada para entrar na máquina de papel. Nesta bela máquina, a massa é transformada em folhas bem grandonas. As folhas, então, são prensadas e vão para os secadores. A calandra é uma espécie de ferro de passar que alisa as folhas de papel. Aí, o papel é enrolado para depois ser cortado nos mais diferentes tamanhos e formas. Só depois do corte, o papel é empacotado para ser vendido. E todo papel é feito assim? Até chegar na máquina de papel, sim. Depois, cada tipo de papel tem uma fabricação diferente, com outros materiais misturados e corantes para colorir. E são muitos tipos: cartolina, papel de seda, almaço, manteiga, alumínio, couchê, sulfite, craft, jornal, higiênico, carbono, vergê, camurça e o papel reciclado. Reaproveitando o papel antigo, a gente está poupando árvores e assim contribuindo para a preservação do meio ambiente. E aí, Kika? Ainda não descobri de onde veio esse papel. É fácil, professora. O papel veio da madeira do eucalipto, que foi cortada e depois descascada e picada e prensada e enrolada e cortada e transportada e
Como ele chegou aqui na sua mesa? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho e até o programa que vem com mais um De Onde Vem! Tudo certo, crianças? Vocês já conheciam esse vídeo? Interessante saber tanta coisa assim, né? E vocês imaginavam que o papel vem de uma árvore chamada eucalipto? Interessante essa informação, né? Vejam que a professora Fran trouxe a imagem para vocês das árvores de eucalipto. E agora, crianças, nós vamos retomar o vídeo, né, com algumas imagens e conversando sobre o processo que o papel, né, precisa fazer, né, que desde a árvore para ele chegar ao produto final, que é o papel. Então, vejam lá. Nós temos a madeira, né? O que acontece com a madeira? Segundo o vídeo da Kika, ela é descascada e picada. Depois, né, vira celulose. Celulose é misturada com outros produtos químicos e o papel é enrolado para depois ser cortado. Aí a gente tem a imagem do papel já cortado para ser embalado. Crianças, vocês entendem e imaginam que todo esse processo acontecia? E vocês perceberam quantas máquinas, quantos meios de transporte nós temos, né? E precisamos para chegar ao produto final, que é o nosso papel. E quantos trabalhadores, né, são necessários nesse processo? Muitos, né? E tudo isso a gente chama do processo de produção, que envolve aí uma conexão entre a cidade e o campo. Por que isso, crianças? Porque é no campo que a gente vai produzir as árvores de eucalipto. Elas vão ser cortadas e enviadas para a fábrica, né, que vai começar todo o processo do papel. Tudo bem, crianças? Então, vejam que a professora Fran trouxe ali. Processo de produção do papel. Então, vejam as etapas que isso acontece, né? Então, etapas de produção do papel. Vejam lá, primeira etapa. A gente tem plantação e corte das árvores de eucalipto, que acontece aonde? No campo. E o transporte das toras de eucalipto, aonde que acontece esse transporte? Ele sai do campo e vai para a cidade. Então, acontece nos dois setores, né? Nas duas áreas. E a fábrica de papel? Alguns processos acontecem no campo, outros na cidade, e nós temos as duas informações. E por último, o transporte para o comércio, né? Papelarias, lojas e supermercados. Aonde que acontece? Acontece no campo e na cidade. Depende muito, crianças, da onde está localizada a fábrica, né? Se essa fábrica está localizada em área rural ou área urbana. Tudo bem, crianças? E olha mais uma informação. A madeira da árvore é a matéria-prima utilizada para a fabricação de papel e de outros objetos, tais como tábuas, móveis e lápis. E aí, vejam a imagem que a professora Fran trouxe, né? Ali da informação, né? A folha de papel é o nosso produto final, mas a matéria-prima é a madeira, a árvore. E o que é essa matéria-prima, professora Fran? Então, olhem lá. É o material extraído da natureza por meio do extrativismo, da agricultura e da pecuária, para ser utilizado na fabricação de produtos e mercadorias. E agora, crianças, a professora Fran tem um desafio para vocês, que é um relacione. Vamos ver do que se trata? Então, olhem só. Relacione a matéria-prima ao produto industrializado, produzido a partir dela. Então, vejam que nós temos no primeiro círculo ali um tomate, né? Alguns tomates. E qual será o produto que nós vamos chegar, o produto final, né? A matéria-prima é o tomate e ele vai servir para o chá, será chá de hortelã? Para a massa de tomate ou para o lápis? O que vocês acham, crianças? Se vocês disseram massa de tomate, vocês estão de parabéns.
Isso mesmo, o tomate é a matéria-prima utilizada para a massa de tomate, né? Já tem até ali uma dica. E agora, crianças, relacione a matéria-prima ao produto industrializado, produzido a partir dela. Nós temos as árvores, e será que nós utilizamos as árvores ali para fazer o chá de hortelã? A massa de tomate não pode ser, que nós já vimos que é o tomate, né? Ou o lápis? O que vocês acham? Se vocês apontaram e disseram lápis, vocês acertaram. E agora, crianças, essa também está fácil, hein? Relacione a matéria-prima ao produto industrializado produzido a partir dela. Vejam que na imagem a gente tem umas folhinhas, né, de um chá. Talvez você até tenha na sua casa, aí no jardim da sua casa, na horta, né? Ou já viu a mãe fazer aí, né? A mãe, a pessoa responsável por vocês fazerem esse chazinho. Será que tá referente a qual produto final? Se você disse chá de hortelã, você acertou. Muito bem, você está de parabéns. E agora, crianças, nós vamos para a atividade 2. Vejam do que se trata. Qual é a principal matéria-prima usada para fazer cadernos e livros? E qual é a matéria-prima utilizada para fazer queijos e iogurtes? Tempinho aí para vocês copiarem e responderem essa questão e a gente já confere a resposta.
Tudo certo aí, crianças? Então vejam e confiram como a professora Fran trouxe, né, como sugestão de resposta. Então, cadernos e livros, ele vem, né, do papel extraído da madeira das árvores. E o queijo e iogurte, né, a professora Fran colocou leite de vaca. Então, eu vou deixar um tempinho essa tela para vocês fazerem a conferência e, se necessário, fazer a correção. Tudo certinho aí, crianças? Então, olhem o esquema que a professora Fran trouxe para vocês, né? Aqui nós temos os caminhos que os produtos percorrem antes de chegar ao consumidor final. Aqui o campo e a cidade, eles estão conectados 100%. Então, vejam que a gente tem ali a propriedade rural, né? Com gado e plantação, ele pode ir direto para o consumidor final, dependendo do produto que nós vamos ter, né? Por exemplo, as frutas e verduras, ou ele pode fazer outro caminho, né? Ir para a fábrica, vende para a fábrica, e a fábrica vende para o supermercado, que vende para o consumidor final. E todo esse caminho, tanto o direto para o consumidor, quanto os passos da fábrica e do supermercado, nós precisamos do transporte. Vocês conseguiram perceber todas essas informações no nosso esquema, crianças? Então, agora uma questão para vocês pensarem. Onde geralmente são desenvolvidas as atividades no setor primário, secundário e terciário? Crianças, essa questão vocês não precisam anotar. Nós vamos refletir juntos. Aonde vocês acham que a gente tem aí, né? Acontece o setor primário. Aonde que está acontecendo o setor primário? E nós temos na propriedade rural. Se você pensou isso, você está certo. E o setor secundário, onde que está sendo desenvolvidas as atividades do setor secundário?
Se você disse na fábrica, está certo. E por último, no setor terciário, se você pensou nos supermercados e também nos escritórios e serviços de transporte, você também está certo. Agora, crianças, observem que a professora Fran trouxe uma caixa aqui. Vocês conhecem essa caixa? Do que se trata? Essa caixa se trata do chamate, né? A gente tem aqui vários saquinhos com chamate. E será que aonde foi produzido? Qual é o principal produto que a gente precisa para fazer, né, ter o chá? O que vocês acham, crianças? Então, a gente tem algumas informações na embalagem, né? E outras informações, dependendo do produto, a gente até precisa pesquisar. Mas nesse caso, a gente consegue todas as informações necessárias na caixa, né? Então, qual é o produto principal, né? Ele diz aqui, ó, chamate tostado. Então, a gente tem ali a erva mate, né? Vem da erva mate. E aí todos os processos, quem é o fabricante, data de validade, informações bem necessárias aí, se tem calorias ou não, a gente tem muitas informações na embalagem dos produtos. E agora, crianças, vocês vão para a atividade 3. Olha do que se trata. Então, vocês vão escolher um produto, né? Escolher 2 produtos industrializados e procurar saber. Então, vocês vão pegar lá o primeiro produto. Qual é o nome do produto? Principal matéria-prima, nome do fabricante e lugar de fabricação. Vamos fazer a mesma coisa com o produto 2, tá? Então, eu vou deixar um tempinho aí para vocês copiarem essa atividade, iniciar se der tempo. Se não der tempo, depois vocês fazem com calma, pedem o auxílio de uma pessoa adulta, né? Um responsável por vocês, para que vocês possam fazer essa atividade, tudo bem?
Tudo certo, crianças? Então vamos dar continuidade à nossa aula? Então olhem lá. Todo o processo produtivo pode impactar no ambiente, né? Utilizar a água, o solo, o ar e a vida. Então nós precisamos ser o quê? Consumidores conscientes, né? A gente já viu nas nossas aulas que muitos produtos utilizam grande quantidade de água e que a gente tem que preservar, né? E aí a professora Fran trouxe essa informação. Vejam lá. O consumo sustentável envolve a escolha de produtos que utilizem menos recursos naturais em sua produção, garantam o emprego digno aos seus produtores e que sejam facilmente reaproveitados ou reciclados. E aí, crianças, olhem o que está acontecendo, né? A nossa aula está chegando ao final. Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós aprendemos hoje? Então vejam lá. Hoje nós aprendemos sobre as atividades produtivas e o caminho da produção. Nós vimos desde o processo de produção, né, do produto inicial até o consumidor final. Tudo bem, crianças? Então a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula.